Imagine, o som distante de trombetas ecoa entre paredes de pedra antigas. Feche os olhos e se transporte para Roma. Não a Roma que conhecemos pelos livros ou ruínas silenciosas, mas a Roma viva, pulsante, imperial. É o ano de 180 depois de Cristo. O sol da manhã brilha sobre as colinas do Lácio, tingindo de dourado os mármores e colunas da cidade mais poderosa do mundo. Você está prestes a viver um dia no coração do Império, e sua jornada começa por um caminho que poucos têm o privilégio de percorrer. O túnel secreto do Imperador, que liga diretamente o Palácio Imperial ao Coliseu. O ar é fresco e úmido no interior da passagem subterrânea. Tochas presas às paredes lançam sombras dançantes, enquanto os passos ecoam ritmicamente no corredor de pedra. Este túnel é um símbolo de poder. Foi projetado para que o imperador pudesse chegar ao anfiteatro sem se misturar com a multidão. E, mais importante, sem risco de atentados. À sua frente, guardas pretorianos com elmos reluzentes avançam, abrindo caminho com olhar firme. Você sente a vibração distante das multidões que já começam a se aglomerar lá fora, ansiosas pelo espetáculo que marcará o dia. Ao sair do túnel, a luz intensa do Coliseu inunda seus olhos. A estrutura se ergue colossal, quase viva. Com capacidade para mais de 50.000 espectadores, o anfiteatro Flaviano domina a paisagem urbana como um templo do entretenimento e do poder. Cada arco, cada coluna, carrega histórias de glórias, sangue e aplausos. Do alto, bandeiras tremulam e o rugido coletivo do público começa a crescer. É dia de jogos imperiais. Mas antes de nos perdermos na arena, é preciso compreender o mundo que cerca este momento. Estamos no auge do Império Romano, sob o reinado do jovem imperador Cômodo, filho de Marco Aurélio. O clima político é ambíguo. De um lado, prosperidade e estabilidade herdadas do período anterior. De outro, intrigas palacianas, complôs silenciosos e um imperador mais interessado em glórias pessoais do que na administração. A religião romana é politeísta e profundamente integrada ao cotidiano. Templos dedicados a Júpiter, Vênus e Marte se espalham pelas colinas. Rituais e oferendas acontecem diariamente e os presságios dos augúrios ainda influenciam decisões militares e políticas. Roma é uma metrópole gigantesca para os padrões da época, com cerca de 1 milhão de habitantes. Suas ruas fervilham com sons e cheiros. O barulho das rodas das carroças, os gritos de vendedores nas tabernas, o perfume agridoce de especiarias vindas do Oriente misturado ao odor das cloacas abertas. Uma cidade viva, contraditória, grandiosa e caótica. Nas vilas patrícias, mosaicos coloridos cobrem os pisos e escravos circulam discretamente, enquanto nos bairros populares, as insulae, prédios de vários andares, rangem com a vida de centenas de pessoas em espaços minúsculos. O dia de um cidadão romano comum começa cedo. O sol mal desponta e já há movimento nas termas públicas, onde homens de todas as classes vão se banhar, discutir política ou simplesmente socializar. Padarias acendem seus fornos, liberando o aroma de pão fresco, e vendedores ambulantes oferecem figos, azeitonas e vinho diluído em água. Os mais pobres comem pulse, uma espécie de papa de cereais, enquanto os mais abastados desfrutam de frutas exóticas trazidas do Egito ou da Síria. O vestuário revela a posição social. Túnicas simples para plebeus, togas impecáveis para cidadãos respeitáveis, mantos bordados para senadores e membros da elite. Nas escolas, crianças de famílias privilegiadas aprendem grego e latim clássico, declamam Homero e Cícero e treinam retórica, pois saber falar bem é uma arma poderosa na política romana. Nas praças e fóruns, oradores discutem filosofia, leis e negócios, enquanto escribas registram contratos e acordos.
Em cada canto, a sensação de que Roma é o centro do mundo e que tudo gira em torno de seu poder e glória está presente como uma verdade absoluta. E acima de tudo isso, paira o Coliseu. Não apenas um lugar de entretenimento, mas um instrumento político. Os jogos gratuitos oferecidos pelo imperador são, na verdade, demonstrações públicas de generosidade e poder. Panem et circenses, pão e circo, mantém a população satisfeita, distraída e fiel. Hoje, enquanto você atravessa o túnel secreto, é possível sentir que algo grandioso está para acontecer. E você está exatamente no centro da história. Você está no coração de Roma. O túnel secreto do imperador ficou para trás e a cidade se revela em toda a sua complexidade. As ruas são labirintos vivos. De cada lado, prédios estreitos e altos se comprimem, alguns com 6, 7 andares, construídos em madeira e tijolos que rangem sob o peso das famílias amontoadas. Cordas atravessam os becos, pendurando roupas coloridas ao vento. O cheiro é uma mistura intensa. Pão recém-saído do forno, fumaça de fogueiras, esterco de cavalos, suor humano e o fedor agridoce dos esgotos a céu aberto. Por baixo das ruas corre o sistema de cloacas, uma engenharia notável, mas longe de eliminar os odores da metrópole. Carroças rangem pelas vias de pedra irregular, conduzidas por mulas adornadas com sinos. Vendedores ambulantes gritam seus produtos: frutas, azeites, perfumes, tecidos orientais, joias baratas e talismãs supersticiosos. Crianças correm entre os pés dos transeuntes, jogando dados e apostando moedas. No Fórum Romano, multidões se reúnem para ouvir oradores e para tratar negócios. É aqui que o coração político e econômico pulsa. Homens de toga discutem decretos, soldados marcham em formação impecável e estátuas de bronze dos antepassados imperiais vigiam silenciosamente o movimento incessante. A religião permeia cada gesto cotidiano. Pequenos altares domésticos, os larários, ficam em cada casa. Antes de comer ou sair, os romanos fazem oferendas aos deuses lares, protetores do lar. Nas esquinas, sacerdotes realizam augúrios, interpretando o voo dos pássaros ou as entranhas de animais sacrificados para decifrar os desígnios divinos. É comum ver cidadãos carregando amuletos em forma de falo, símbolo de fertilidade e proteção, pendurados no pescoço ou nas portas das casas. Os templos, por sua vez, são imponentes, decorados com mármores e relevos. Lá dentro, o ar é denso de incenso e murmúrios reverentes. As crenças populares são tão vivas quanto as oficiais. Superstições percorrem as ruas. Quem espirra deve receber um Júpiter te proteja, para afastar maus presságios. Passar por baixo de um arco em construção é sinal de azar. Sonhos são interpretados como mensagens divinas, e médicos, ainda fortemente ligados à filosofia grega, misturam observações clínicas com interpretações místicas. Sangrias, cataplasmas de ervas, rituais purificatórios e orações são utilizados lado a lado. A medicina romana é uma ponte entre o racional e o sobrenatural. Mas Roma também é uma cidade de contrastes brutais. A elite vive cercada de luxo. Vilas com jardins internos, mosaicos coloridos no chão, água corrente trazida por aquedutos engenhosos. Banquetes suntuosos exibem carnes exóticas, vinhos envelhecidos e dançarinas estrangeiras. Abaixo dessa camada privilegiada, no entanto, está a imensa massa da plebe urbana. Trabalhadores, artesãos, pequenos comerciantes, escravos libertos. Suas casas são apertadas, suas rotinas duras e seus riscos diários enormes. Acima de tudo estão os escravos, base silenciosa da máquina imperial, que trabalham nos campos, nas minas, nas cozinhas, nos bordéis e nos grandes domínios rurais, sem direitos nem voz.
À medida que o dia avança, os perigos de Roma se tornam mais visíveis. Incêndios são uma ameaça constante. Com tantos prédios de madeira e cozinhas a carvão, basta uma faísca para transformar um quarteirão inteiro em cinzas. Patrulhas noturnas percorrem as ruas para tentar conter chamas e crimes, mas são insuficientes diante da magnitude da cidade. Bandidos e malandros rondam becos escuros, e apesar da grandiosidade, Roma pode ser letal para os desavisados. As doenças também são inimigas silenciosas. Com 1 milhão de habitantes espremidos e sistemas de saneamento ainda rudimentares, febres, diarreias, pragas e epidemias se espalham com facilidade. A expectativa de vida é curta, principalmente entre os pobres. Muitos morrem jovens, seja por enfermidades, seja por acidentes ou violência. A noite romana, iluminada apenas por tochas e pela lua, é um espaço ambíguo, de mistério, de encontros ilícitos, de devoção aos deuses noturnos e também de perigo. Nas tavernas e termas, o cotidiano revela seus prazeres e excessos. Homens jogam dados em cantos esfumaçados, rindo e gritando. Prostitutas oferecem seus serviços em vielas discretas ou prostíbulos públicos, identificados por inscrições fálicas nas paredes. Músicos tocam liras e flautas, gladiadores aposentados contam suas glórias passadas e viajantes narram histórias de terras distantes, da Britânia fria às areias escaldantes da Síria. A cidade é um mosaico vivo de culturas, línguas e costumes, mantido coeso pela força do império e pela crença de que Roma é eterna. E enquanto tudo isso acontece, o Coliseu se prepara para seu espetáculo. Do subterrâneo da arena, o hipogeu, o som metálico das grades se fecha, animais rugem nas jaulas, gladiadores alongam músculos e sussurram preces. Acima, os espectadores começam a ocupar seus lugares. Os assentos são distribuídos de acordo com a hierarquia social. Senadores e patrícios nos lugares mais próximos da arena, plebe no meio, mulheres e escravos libertos nos níveis superiores. O imperador, claro, entrará por um portão exclusivo. Aquele mesmo túnel que você percorreu. O rugido da multidão cresce, como uma onda que se aproxima da praia. O espetáculo está prestes a começar. Você emerge novamente à luz intensa e agora está lá, no coração pulsante do Coliseu. Os assentos estão completamente tomados. 50.000 almas vibram em uníssono, formando um rugido que parece tremer as próprias fundações da arena. O sol do meio-dia desce impiedoso, iluminando cada arco, cada estandarte vermelho e dourado que tremula ao vento. O cheiro é forte, suor, vinho derramado, perfumes florais das damas da elite, e o odor metálico e acre vindo dos subterrâneos, onde sangue e areia logo se misturarão. No centro, a arena circular está coberta de areia amarelada, cuidadosamente espalhada para absorver o sangue dos combates. Os portões subterrâneos se fecham com um estrondo, tank, e o som ecoa pelas arquibancadas. A multidão silencia por um instante. E então, uma música solene começa a soar. Tambores, trompas e flautas anunciam a entrada do imperador. Por um portão lateral, protegido por pretorianos, surge Cômodo, vestido com túnica branca e manto púrpura, símbolo máximo de autoridade. Ele caminha com postura teatral até o camarote imperial, sob uma cobertura ornamentada, enquanto a multidão o aclama. Ave César! Ave César! Ele levanta a mão e o silêncio é quase absoluto. Com um gesto lento e calculado, sinaliza o início dos jogos. Os músicos intensificam o ritmo e uma sequência meticulosa se desenrola. Desfiles triunfais percorrem a arena, apresentando exércitos estrangeiros capturados, animais exóticos vindos da África, leões, leopardos, elefantes, girafas
e gladiadores ornamentados com capacetes reluzentes. O público reage com gritos de fascínio, risadas, aplausos, vaias. É um espetáculo total, coreografado para impressionar e dominar. O primeiro ato começa com caças de feras. Caçadores especializados, armados com lanças e redes, enfrentam animais soltos na arena. Você sente o impacto quando um leão salta sobre um caçador e a multidão explode em um coro de espanto e euforia. Sangue jorra na areia e o rugido do animal ecoa pelos corredores subterrâneos. A cena é brutal, mas profundamente ritualizada. É uma demonstração pública do poder humano e imperial sobre a natureza selvagem. Depois, vêm as execuções públicas. Condenados, muitas vezes criminosos ou prisioneiros de guerra, são levados à arena. Alguns são obrigados a encenar mitos famosos, como Prometeu ou Orfeu, em versões sangrentas que terminam com a morte real dos atores. Outros são simplesmente entregues a feras famintas. O público observa com uma naturalidade inquietante, como se a morte fosse parte inevitável do espetáculo. Crianças assistem, homens apostam, mulheres comentam entre risadas nervosas. É uma sociedade que transformou a violência em arte pública, mas o ápice do dia chega com os combates de gladiadores. As portas do hipogeu se abrem e pares de homens armados emergem, saudando o imperador. Ave César, os que vão morrer te saúdam. As categorias variam. Murmilhos com elmos pesados e escudos largos, retiari com redes e tridentes, secutores ágeis e velozes. O público escolhe seus favoritos, grita nomes, aposta moedas, vibra com cada golpe. O choque metálico das espadas reverbera como trovão. A areia se mancha com sangue fresco, os corpos se chocam, os músculos tensionam, os olhares fixam no imperador em busca de clemência ou sentença. Em alguns momentos, o combate é interrompido. Um gladiador cai de joelhos, ferido. O público se levanta, exige um veredito. Todos os olhares convergem para Cômodo. Ele observa, teatral, e então levanta o polegar. Para cima ou para baixo. Uma vida é poupada ou ceifada com um simples gesto. É nesse instante que a essência política do Coliseu se revela. Não é apenas um espetáculo, é uma coreografia de poder absoluto. Conforme o sol começa a descer, o Coliseu mergulha em uma atmosfera quase onírica. O sangue seca na areia, os corpos são arrastados discretamente por escravos. E a multidão começa a se dispersar pelas ruas da cidade, ainda excitada com as histórias que contará à noite. O imperador volta pelo túnel secreto, longe dos olhares comuns, cercado por guardas e conselheiros. O Coliseu, agora vazio, exala um silêncio pesado, como se guardasse dentro de si as vozes de todos que ali morreram e viveram glórias efêmeras. Você se vê recuando lentamente. As tochas do túnel brilham novamente e, aos poucos, a Roma de 180 d.C. se dissolve diante dos seus olhos. As arquibancadas desaparecem, as ruas cheias se esvaem, os odores intensos se dissipam. O rugido da multidão se transforma em um eco distante. Você retorna ao presente. E diante de você restam apenas as ruínas silenciosas do Coliseu, imponentes, marcadas pelo tempo, mas ainda capazes de contar histórias a quem souber escutá-las. Roma já não é a mesma, mas ao caminhar por seus corredores antigos, ainda é possível ouvir, no fundo da imaginação, o som das trombetas, o aplauso das massas e o farfalhar dos mantos imperiais. O Coliseu não é apenas pedra e história, é um portal para uma civilização inteira, com suas glórias, seus horrores, suas contradições eternas. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal Imagine um Dia. Aproveite para ativar o sininho da notificação e até a próxima!